falando para a gente sobre agentes biológicos da perícia de aposentadoria especial. Roseleide, você está aí, Roseleide? Pode começar. Você abre o som e abre a sua imagem. Apareceu o som, Henrique? O som entrou, falta só a imagem. Apareceu? Ainda não. Eu clico aonde aqui? Clica no canto inferior esquerdo. Stop vídeo. Esse? Isso. Ou é Record? Se não aparecer, vai ser imagem, a gente vai com a aula só. Você não tem o botão vídeo embaixo na sua tela? Tem o mudo. Tem, mas eu estou clicando e não está obedecendo. Ele tá como se estivesse ligado. Bom, vamos lá. Está com a câmera ligada. Eu vou tentar descobrir como é que eu faço para te abrir a imagem, mas a gente está te ouvindo bem, você pode começar. Pronto. Então, vou começar botando aqui o tema na tela e falar para vocês o seguinte. Muita gente que está aqui nessa aula, né, já participou de cursos comigo, né, enquanto eu era coordenadora de perícias ocupacionais. Depois, enquanto supervisora, né, de Salvador, fiz cursos também em vários locais da Bahia e vários locais do Brasil enquanto coordenadora. Mas, atualmente, nessa aula, foi o que ficou combinado com o Henrique, é que essa aula, eu não estou falando enquanto coordenadora nem gestora do INSS. Eu estou falando enquanto colega de vocês, perita médica, como eu faço análise do agente biológico, tá certo? Então, eu não falo como autoridade da Previdência, nem da diretoria, nem da subsecretaria. Falo como colega, a forma que eu analiso. E como tem outras pessoas no grupo, outras pessoas irão se posicionar, é um tema mais para conversa, debate, né, para passar o entendimento da gente, mas não falo com nenhuma autoridade. Então, isso é importante. Não, porque Rose falou assim, não, Rose não falou. E as coisas que eu irei falar nessa aula é o que eu sempre falo com meus colegas, estão escritas no manual, né? Eu não crio nada, nem concordo, nem discordo, faço conforme está escrito, né? E sempre que o colega falar, eu fiz assim, por que você fez assim? Porque fulano falou. Não, não é porque fulano falou. Onde você viu isso escrito, né? Porque tudo que eu vou falar está escrito no manual e eu faço conforme está escrito. Então, não tenho autoridade nenhuma, as pessoas podem discordar da minha leitura, né? E por isso vai ter até um tema para os outros colegas também poderem apresentar. Então, biológico é um dos temas mais espinhosos da aposentadoria especial e um dos que mais geram dúvida, né? Aos colegas em geral. Então, o que é importante a gente pensar em biológicos? Quando a gente fala em biológicos, a gente tem que pensar em duas premissas básicas, né? Quando a gente fala em aposentadoria especial, as duas premissas básicas da aposentadoria especial são nocividade e permanência. A permanência é porque, como o segurado fica todo o tempo exposto àquele agente, né, ele vai estar submetido àquela nocividade. E a nocividade, na maioria das partes dos agentes da aposentadoria especial, eles têm efeitos acumulativos, eles vão se acumular no organismo, podendo causar doenças, e por isso foi criada a aposentadoria especial, para afastar o trabalhador antes de que essas doenças venham a ocorrer, né? Um trabalhador que trabalha numa mina, a gente tem ideia que ela trabalha num ambiente super insalubre, aquele agente nocivo vai se acumulando e vai causar doenças ao longo do tempo. Então, começa todo o nosso problema em relação ao biológico, né? O biológico não vai se acumular no nosso organismo. O agente biológico, ele não é acumulativo. Então, como é que a gente faz para avaliar um agente que não vai se acumular no nosso organismo, né? A ideia é bem diferente. A ideia de biológico, né? Os agentes são vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Eles não vão se acumular. Mas nós temos riscos, né?
temos perigo de sofrer doenças por conta da exposição. Então, na realidade, o biológico não é nocividade acumulada, e sim o risco da exposição. Então, quando a gente vai analisar o agente biológico, a gente tem que pensar na questão do risco. O raciocínio que se deve fazer na análise dos agentes biológicos é diferente do que comumente se faz para a exposição aos demais agentes, pois não existe acúmulo da exposição prejudicando a saúde, e sim uma chance de contaminação, o risco de contaminação. Está presente em qualquer estabelecimento de saúde e o critério de permanência se correlacionará com a profissiografia. Outra coisa muito importante em biológico, sempre que os colegas perguntam, Rose, isso enquadra, isso não enquadra? Eu falo, você leu a profissiografia? Vale o que está escrito. Ah, mas isso é mentira, a pessoa não está fazendo isso. Ah, isso é mentira, ele faz mais do que isso. Mas eu não sei o que ele faz. Para me saber, eu vou analisar o documento que foi apresentado, o que está escrito no documento. Então, mesmo que a atividade dele seja médico, dentista, técnica de enfermagem, o que ela vai fazer é o que me dizem que ela faz. Então, vale o que está escrito. Então, quando a gente vai analisar o risco de biológico, a gente vê o que está descrito na profissiografia. Como todos os agentes nocivos que nós iremos analisar, existem os marcos temporais da aposentadoria especial, né? Nós sabemos que a aposentadoria especial, ela vai mudando ao longo do tempo, conforme a legislação. Então, a colega pergunta, pô, peguei um segurado que trabalha de 70 a 2004 e veio um PPP o tempo inteiro com aquele agente nocivo. Vai precisar dividir, vai precisar fazer a análise do agente conforme cada período. Mesmo sendo a mesma atividade, em alguns períodos o segurado vai estar enquadrado, em outros períodos não. Tudo por causa das mudanças que houveram na lei, tá certo? Então, começando do primeiro decreto, que é o 53.831 de 1964, quando nós vamos analisar o agente biológico, essa avaliação é qualitativa. Para todos os períodos, isso não muda. Agente biológico, a avaliação é sempre qualitativa. Esse decreto, as atividades são exemplificativas. Eu sempre falo no curso. O que quer dizer exemplificativas? Não necessariamente tem que estar ali no decreto. Ali são exemplos de atividade. Você pode enquadrar outras que não constam nesse decreto, né? Porque são só exemplos de atividades. Esse período é o período que a Previdência tinha muito dinheiro e todo mundo tinha direito de se aposentar com tempo especial. Nesse período, a gente fazia a presunção de exposição ao agente nocivo. Era presumido que existia a exposição, né? E essa presunção se dava através da descrição do ambiente de trabalho e das atividades realizadas, independente dessa atividade ser realizada em área hospitalar ou não. Por isso que o autônomo, nesse período, ele tinha direito à aposentadoria especial, mesmo que ele trabalhasse no consultório dele, né? O médico autônomo poderia, o dentista no consultório, todo mundo poderia ter direito à aposentadoria especial. Era uma época em que os benefícios eram bem mais fáceis de serem conseguidos. E quando nós vamos analisar o agente nocivo com base nesse decreto, nós vamos ver que nós estaremos bem mais maleáveis em relação à sua concessão. Então, como eu falei, biológico é sempre risco. Falou em biológico, a gente faz o raciocínio do risco. A avaliação da habitualidade de permanência ao agente biológico até 5 de março de 1997 baseia-se na presunção de exposição ao agente nocivo, por meio da descrição do ambiente de trabalho e das atividades realizadas, independentemente dessa atividade ser realizada em área hospitalar ou não. Como eu falei, no próprio consultório, numa escola, se ele tinha aquela atividade, ele poderia ser enquadrado, tá? Em relação a esse prazo de 5 de março de 97, tem um adendo. Até 13 de outubro de 96, não precisava nem de um laudo técnico de condições ambientais de trabalho. O benefício poderia ser concedido mesmo sem LTCAT. O LTCAT só passa a ser exigido para o risco biológico após 14 de outubro de 96. Ah, mas a gente está vendo PPP, como é que eu vou saber se tem ou não LTCAT? Para saber se tem ou não LTCAT, eu vou me reportar ao responsável pelos registros ambientais. E nesse registro, eu vou observar se o responsável é médico do trabalho ou engenheiro de segurança de trabalho,
que é a pessoa habilitada para emitir o LTCAT. Então, isso aqui eu vou passar rápido, gente, porque isso aqui está lá nos decretos, vocês vão olhar, vão entender, né? As atividades e os agentes que estão previstos no decreto 53831 de 64, que eu vou passar só para vocês verem, certo? Não vou ficar lendo, não, porque fica muito maçante a aula de ficar lendo. Eu quero uma coisa mais dinâmica e com mais discussão para a gente. Então, quando chega em 79, eles já começam a pensar, vamos mudar, né? Vamos restringir essa aposentadoria especial. Não vamos dar para todo mundo. Vamos criar um novo decreto, que é o 83.080 de 79, e esse decreto ele já se torna um decreto mais restritivo. Embora a avaliação continue sendo qualitativa, porque para todos os períodos da avaliação dos agentes biológicos é qualitativa, ele cria uma lista exaustiva de atividades. Então, por esse decreto, você só vai enquadrar as atividades possíveis discriminadas no anexo 1 desse decreto. Então, esse decreto para nós peritos, principalmente no caso de biológico, não é muito utilizado, porque se for uma atividade prevista nesse decreto, quem vai fazer o enquadramento vai ser o administrativo, né? Quando nós formos fazer o enquadramento, nós sempre vamos utilizar preferencialmente o 53, né? Por ele ser mais benevolente para o segurado. Então, nós sempre temos que usar aquele que é melhor para o segurado, né? E nós sabemos que antes de 5 de março de 97, nós podemos escolher qualquer um dos dois para utilizar. Como mais benevolente, no caso de biológico, é o 53. Quando nós vamos fazer as análises dos processos que chegam até nós, né, nós iremos utilizar o 53. O interessante desse anexo é a gente olhar as atividades para a gente ter um fator balizador de quais atividades se enquadrariam no biológico, né? Embora a gente possa extrapolar essas atividades, elas dão uma noção, assim, ela discrimina mais as atividades, ela fala de mais atividades. Também não vou ficar lendo, né? Botei aqui para vocês verem, que alguém quiser ler, mas está tudo lá no manual, para citar e vocês saberem como é que a gente faz essas análises. Então, a gente vai aqui, olha, mas a gente normalmente não vai aqui, a gente só vai aqui para entender, conhecer e ter noção. Mas esse anexo, esse decreto, para biológico, vai ficar mais por conta do administrativo. Estou passando aqui rapidinho só para vocês verem, né, o que está previsto. Ô, Rosileide, está me ouvindo? Estou ouvindo. A sua imagem não está aparecendo. Você quer que eu tente colocar? É porque eu estou na aula aqui para diminuir, para minimizar. Eu termino a aula, depois eu tento botar a imagem, pode ser? Pode ser, Henrique? Ok. Mas quando apresentar os slides, a gente não vai ver. Quando você apresentar os slides, acho que a gente não vai ver. É isso. Quando eu terminar os slides, aí eu fecho os slides e entro na tela. Tá certo? Tento entrar, pelo menos. Então tá, vamos lá. Continua. Então, quando chega em 5 de março de 97, é publicado o decreto 2172 de 97, que posteriormente é substituído pelo 3048 de 99, mas basicamente eles são idênticos, né? As atividades são as mesmas e a descrição também é a mesma, né? O que muda agora com esse novo decreto? Volta às atividades de formas exaustivas. Você só pode enquadrar o agente biológico se as atividades estiverem relacionadas nesse anexo. Ele não é mais exemplificativo, ele é exaustivo. A atividade tem que estar prevista no decreto. O prazo para aposentadoria especial para quem está submetido a agente nocivo biológico, como sempre, continua 25 anos. E 3.0.1 é o código que nós utilizamos normalmente para fazer os enquadramentos. Para o período de 6 de março de 97 a 18 de novembro de 2003, é exigido que o trabalho seja habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, conforme com os decretos nos números 272 de 97 e 3048 de 99. Quer dizer, aqui eu estou tirando exatamente como está escrito no manual, mas, na realidade, a permanência para os períodos até 18 de novembro de 2003, desde 64 até 18 de novembro de 2003... Pode falar. Dá um tempinho. Dá um tempinho, Rose. Você clicou naquela tela Share Screen embaixo, compartilhar? Não está aparecendo a aula, não? Não. Ai, meu Deus, eu estou aqui no meio da aula, não apareceu. Deixa eu sair aqui da aula e voltar.
Aperta a tecla Share Screen ou então compartilhar verde, isso. Isso. Agora abre o programa que você está usando para falar, para mostrar os slides. E agora sumiu tudo. Será que aí onde... Procura com calma, não tem pressa não. Procura com calma, vê os slides onde é que eles estão e abre novamente. Não, os slides estão aqui. Está aparecendo a sua tela do computador. É isso, está aparecendo uma tela que não é minha não, aquela ali está muito cheia de coisa, aquela não é minha não. Vai lá no PowerPoint e clica no... Apareceu agora? Não, está aparecendo a sua tela só. Não está aparecendo a aula? Não, ainda não. Estranho. O vídeo também não está funcionando. Você está com a câmera ligada? Teoricamente aqui estou. A gente não está conseguindo ver a sua aula nem os seus slides. E está conseguindo ouvir a voz? Só ouvindo o som. Tá aqui, New Share. É aqui que eu vou agora? Olha, você está aparecendo seu nome e a câmera está com um traço em cima. Peraí. Apareceu alguma coisa? Peraí. Sim, tá aparecendo. Está aparecendo o que agora? Está aparecendo a sua tela. A tela com período de 6 de março de 97, é isso? Isso, pode continuar. E minha imagem não está aparecendo? Não, a sua não. Só vai voltar a aparecer quando você sair do Share Screen. Bora ver aqui. Eu vou voltar para a apresentação de slide, tá? Se sair, você me avisa. Vamos lá. Vocês querem que eu volte do começo, então? Se você puder, São todos os outros slides. se você puder, acho que todo mundo vai gostar. Deixa eu voltar para o primeiro slide, então. Ah. E aí eu passo rapidinho. Mas o que eu falei, vocês estão lembrados. Então tá aqui. Nossa aula de biológica. Beleza. Vamos lá. Agora eu acho que vai ficar legal. Perfeito. Tá conseguindo ver? Perfeito. Podia ter me avisado antes, eu estava no meu aula já. Perfeito. Mas a sua apresentação estava muito boa, estava compensando, mas agora vai ficar melhor. É melhor vendo, né? Então, são considerados riscos biológicos, vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Os riscos biológicos, como eu falei, né? O biológico a gente vai interpretar pelo risco e não pelo acúmulo da nocividade, como é com os outros agentes. O decreto 53831, né? Que ele é quantitativo, as atividades são exemplificativas, ele se dá por presunção de exposição. Aqui falando novamente do risco, né? Estou passando aqui rapidinho, porque eu já falei isso tudo. E aqui as atividades que se enquadram, né? No caso, carbúnculo, brucela, mormo e tétano, operações industriais com animais ou produtos oriundos de animais infectados, trabalhos permanentes expostos ao contato direto com germes infecciosos, assistência veterinária, carbúnculo, brucela, mormo e tétano, serviços em matadouros, cavalariças e outros. O importante de mostrar isso é para as pessoas entenderem que o animal é um animal infectado, porque muitas vezes eles colocam no PPP que cuida de animais, mas animais saudáveis, o que faz o preparo de animais que já foram vistoriados, então são animais saudáveis, né? Então, o risco se dá quando você tem contato com animais que podem potencialmente estarem doentes. Agora, os germes infecciosos ou parasitários em humanos, animais, trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes, assistência médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins, né? Aqui você vê que ele bota atividades afins e ele abre bastante o leque para que nós possamos enquadrar outras atividades por esse decreto. Germes infecciosos ou parasitários humanos e animais, serviço de assistência médica, odontológica e hospitalar, em que haja contato obrigatório com organismos doentes ou materiais infecto-contagiantes. E o decreto 83080, como eu já tinha falado, né, que continua sendo qualitativo, mas as únicas atividades possíveis de enquadramento são aquelas discriminadas no anexo 1 desse decreto. Continua aqui os mesmos agentes nativos, né, carbúnculo, brucela, mormo, tétano,
os trabalhos permanentes em que haja contato com produtos de animais infectados, trabalhos permanentes em que haja contato com carnes, vísceras, glândulas, sangue, ossos, pelos, dejeções de animais infectados. Sempre lembrando, trabalho com animais são animais infectados, não são animais saudáveis. Atividades discriminadas entre as do Código 2.1.3 do anexo 2, médicos, veterinários, enfermeiros e técnicos de laboratório. Animais doentes e materiais infecto-contagiantes, trabalhos permanentes expostos ao contato com animais doentes ou materiais infecto-contagiantes. O importante também de ver nesse decreto, tanto no 53 quanto no 83, ele só fala doentes, né? Animais doentes, pessoas doentes. Ele não fala em doenças infecto-contagiosas, ele fala em materiais infecto-contagiantes e pessoas doentes. Então, pessoas doentes podem ser hipertensos, diabéticos, com artrose, artrite, todos os tipos de doenças, são pessoas doentes. Esses anexos, eles são mais abrangentes, né? E permitiam um maior enquadramento de segurados. Então, esse aqui que foi a parte que eu falei que não iria ler, porque são as atividades que estão todas descritas, né, no manual e nos anexos. É importante a gente conhecer, a gente saber, e saber que o 83.080 a gente vai utilizar muito pouco, ele vai ser mais utilizado pelo administrativo, que foi enquadrar até 28 de abril de 95, ele vai usar esse anexo, porque aqui cita direitinho as atividades, está aquela atividade descrita, ele vai lá e enquadra por categoria profissional. Então, doenças são materiais infecto-contagiantes, continua aqui outras atividades, né, que eles vão citando os exemplos, necrópolis, gabinetes, tudo isso está lá descrito. Não vou ficar lendo, que a aula fica cansativa, né, o importante é que nós conheçamos que está tudo lá no anexo do decreto. Então, chegou em 1997, a partir de 5 de março de 97, foi criado. Em 6 de março de 97, entra em vigor o decreto 2172 de 97, que depois é substituído pelo 3.048 de 99, que basicamente são idênticos, não muda nada, pelo menos em relação ao biológico, está tudo idêntico. Nós só continuamos seguindo aquele mesmo raciocínio. O que muda agora é que as atividades voltam a ser exaustivas. Então, nós só podemos enquadrar se tiver no anexo. Muitas vezes as pessoas perguntam, essa atividade tal? Eu digo, essa atividade está descrita aí que está submetida ao agente nocivo, mas se você for observar, ela não consta no anexo. Ela não está prevista no anexo. Então, tem que estar prevista no anexo, tá? Elas são exaustivas. Inclusive, aqui em Salvador, eu tive uma discussão com um procurador, né, aqui de Salvador, porque ele queria que nós enquadrássemos o varredor de rua. Eu falei para ele, não pode enquadrar, porque essa atividade não está prevista no anexo. É coleta e industrialização de lixo. O varredor de rua, o gari, não está previsto no anexo. Aí ele falou para mim, não, mas esse anexo é exemplificativo. E está escrito na lei, não é exemplificativo. O enquadramento é unicamente nas atividades relacionadas no anexo. Ele não é exemplificativo, ele fecha, ele encerra e é o que está ali. Para o período de 6 de março, parei quando eu estava nessa tela aqui, em relação à permanência. Então, até 18 de novembro de 2003, permanência é o trabalho realizado todo o tempo inteiro. Então, o trabalho permanente, ele tem que ser habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. E tem que ser feito todo o período. Então, até 18 de novembro de 2003, nós somos bem mais exigentes em relação à permanência. Quando nós vamos analisar períodos posteriores, os períodos a partir de 19 de novembro de 2003, com a publicação do decreto 4.882, de 18 de novembro de 2003, que alterou o decreto 3.048 de 99, ele definiu que trabalho permanente como aquele exercido de forma não ocasional nem intermitente. Na realidade, é a mesma coisa lá de cima, né? Ele está dizendo a mesma coisa. Mas ele acrescenta, no qual a exposição ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço. Com esse acréscimo, esse adendo que ele coloca aí, isso torna nossa interpretação de permanência, a partir de 19 de novembro de 2003, de forma mais flexível. Isso que está descrito aí nesse slide é tirado exatamente como está escrito no manual. E a dúvida que sempre ficava, e que gerou muita discussão nos outros cursos, é: essa interpretação de permanência, eu vou retroagir para todos os outros períodos? Não, porque no manual não está escrito isso. Está escrito que você vai criar uma linha no tempo, né? Uma linha temporal, onde você vai dar uma diferença de interpretação à permanência. Pode ser que esse manual seja revisto, que a diretoria ou a secretaria resolva mudar, né?
Mas, por enquanto, o que está valendo é o que está escrito. E o que está escrito no manual é isso. Então, outra coisa que muda com o anexo 4 do decreto 3.048, que é que o trabalho ele tem que ser realizado em estabelecimento de saúde. Então, você não pode fazer em qualquer lugar, não pode estar na escola, não pode estar no lar de idosos, não pode estar no asilo. Você tem que estar no estabelecimento de saúde. Embora esse termo estabelecimento de saúde seja um termo bastante amplo, né? Ele é amplo. Muitas coisas são estabelecimentos de saúde, tipo as agências da Previdência podem ser estabelecimentos de saúde, né? Um posto de saúde é um estabelecimento de saúde, um consultório é um estabelecimento de saúde. Então, ele é um termo bastante amplo, mas ele tem que ser realizado em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas. Então, eu sempre chamo a atenção aqui, que aqui não é o contato com portadores de doenças, é doenças infecto-contagiosas. Ele restringe também o tipo de doenças, não é qualquer doença. Não é doenças ortopédicas, não é doenças crônicas, não é doenças degenerativas, são doenças infecto-contagiosas. Mas ele deixa brecha, né, quando ele bota ou com manuseio de materiais contaminados. Esses materiais contaminados deixam uma brecha grande e geram uma discussão. Porque, a princípio, quando foi feito a N45, eles entenderam que esses materiais contaminados seriam os materiais contaminados provenientes de áreas de doenças infecto-contagiosas. Mas ele não diz isso aqui na lei, né? Na lei, ele simplesmente diz materiais contaminados. Então, quando nós trabalhamos no hospital, a gente tem material contaminado em várias situações, né? Várias situações você encontra o material contaminado. Então, não necessariamente você vai ter o material contaminado só proveniente das áreas de doenças infecto-contagiosas. A seringa que a gente usa é um material contaminado, né? Todo material que a gente usa no hospital, que a gente joga no lixo de material contaminado, nós consideramos materiais contaminados, mesmo que não seja de portadores de doenças infecto-contagiosas. E também trabalhos com animais infectados para tratamento ou para preparo de soro, vacinas e outros produtos. Então, os animais também, porque a gente está pegando muito PPP de animais sadios. Animais sadios, não, porque pegou as fezes, pegou de animais sadios. Até trabalhadores rurais que trabalham com animais, mas são animais sadios. Então, eles não enquadram nesse decreto nem nos outros, porque os animais têm que ser animais infectados, ou potencialmente infectados, pelo menos. Trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados. Trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anatomihistologia. Trabalhos em galerias, fossas e tanques e esgoto. Esvaziamento de biodigestores. Coleta e industrialização do lixo. Trabalhos em galerias, fossas e tanques e esgotos. Esvaziamento de biodigestores. Coleta e industrialização do lixo. Eu fiquei curiosa para conhecer os biodigestores, aí fui na internet, peguei essa foto aí de biodigestores. A partir de 6 de março de 97, a data da publicação do decreto 2.172, de 1997, tratando-se de estabelecimento de saúde, somente serão enquadradas as atividades exercidas em contato com pacientes acometidos por doenças infecto-contagiosas, mais uma vez, ou com manuseio de materiais contaminados. Você vê que no material contaminado ele não está restringindo qual tipo de material contaminado. Considerando unicamente, então, é uma lista exaustiva, as atividades relacionadas no anexo 4 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social e aprovados pelo decreto número 2.172 de 1907 e o número 3.048 de 1999, respectivamente. A IN 77 veio corrigir um erro que ocorreu na IN 45. O que a gente está sempre lendo aqui, chamando a atenção das doenças infecto-contagiosas. Mas a lei, em momento nenhum, nem o decreto, restringiu essas doenças infecciosas aos locais, né, onde só tem pacientes com doenças infecto-contagiosas. Ele bota, mas ele não restringe. Aí, na IN 45, eles resolveram restringir. Então, a IN 77 vem corrigir uma distorção que foi criada na IN 45. Ela é publicada em 22 de janeiro de 2015 e suprimiu o parágrafo que restringia a aposentadoria especial por exposição a agentes biológicos ao trabalho permanente com pacientes portadores de doenças infecciosas,
segregados em áreas de ambulatórios específicos e aos que manuseiam exclusivamente materiais contaminados provenientes dessa área. Por quê? Porque na lei, em momento nenhum, falou que o material contaminado teria que ser proveniente dessas áreas. Assim, ao se analisar o agente biológico a partir de 6 de março de 97, há que se considerar, a partir de 6 de março, não, para qualquer período, se você for analisar o agente biológico, há que se considerar os trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados, independente de serem de áreas segregadas específicas, pois a lei não previa essa coisa das áreas segregadas. Isso foi uma coisa da IN. Então, como é que eu faço minha análise do agente biológico? Primeira coisa, existe exposição? Qual é a fonte de exposição? No trabalho a que a pessoa está submetida, ele está exposto a portadores de doenças infecto-contagiosas ou ele manipula materiais contaminados? Então, essa é a primeira pergunta. Se caso afirmativo, vamos ver a avaliação. Como é que nós vamos avaliar? Então, a avaliação ela é qualitativa para qualquer período. E essa tal dessa avaliação qualitativa que gera tanta dúvida, tanta discussão e tanto problema na hora de sabermos quem enquadrar ou não. Então, nós analisamos essa avaliação quantitativa com base no decreto, no artigo 68, ele citava, eu até fui dar uma reestudada desse 68, até mudou com essa lei nova, mas eu não vou falar da lei nova. Mas ele citava que quando você vai fazer uma avaliação qualitativa, você tem que observar que o risco do segurado que está exposto, que vai se aposentar em tempo especial, não pode ser o risco igual a de uma pessoa comum que anda no ônibus, que anda no metrô, que está em locais, né, superhabitados, locais cheios. Não pode ser o mesmo risco, né? Não pode ser o risco habitual. Ele tem que ser um risco, né, um risco maior do que o habitual, bem maior do que o habitual. É naquele segurado, naquele trabalhador, que você está vendo que ele está com risco de exposição, que realmente ele pode, né, ter uma probabilidade maior de pegar uma doença do que uma pessoa comum num ambiente normal. Então, a gente vai fazer essa avaliação com muito cuidado e é essa avaliação qualitativa que gera tanta dúvida. O enquadramento. Os períodos elaborados até 28 de abril de 95 deverão ser enquadrados por categoria profissional prioritariamente, né? Então, se você pegou um período anterior a 28 de abril de 95, consta lá do decreto 83, aquela profissão, e não foi enquadrado pelo administrativo, né? Eu mando de volta, cito aonde o administrativo poderia ter enquadrado e faço minha análise no tempo subsequente. Agora, se é uma técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem, uma categoria que não está contemplada naquele decreto, cabe análise da exposição a agente nocivo. E nessa fase também, antes de 28 de abril, e mais precisamente antes de 13 de outubro de 96, eu não vou exigir o LTCAT nem o responsável pelos registros ambientais. Eu vou ver a descrição da atividade, né? E se eu entender que aquela pessoa estava exposto realmente ao agente nocivo, eu vou poder enquadrar. Inclusive porque, nesse período, bastava estar exposto a portadores de doenças, né? Não necessariamente doenças infecto-contagiosas, eram doenças e material contaminado. Relembrando, é considerado tempo de serviço em condições especiais o período em que o segurado exerce as atividades de servente, auxiliar ou ajudante ou de qualquer atividade constantes no anexo 4 do decreto 53831 de 64 e do decreto 83080 de 79. Até 28 de abril de 95, desde que o trabalho nessas funções seja exercido nas mesmas condições. Então, a gente sabe que a auxiliar, a técnica de enfermagem, ela está mais predisposta, né? Caramba, está carregando aqui? Está carregando. Ela está mais predisposta ao contato, ao risco, até do que a própria enfermeira, né? Que está lá como atividade. Então, nós sabemos da exposição, tiver lá descrito que ela está exposta, nós poderemos enquadrar, mesmo não estando previsto no 83, nós temos aquela margem de segurança do 53, que é atividades afins, e esses profissionais, auxiliares, ajudantes, serventes, nós vamos poder enquadrar eles nas atividades afins. Em relação aos trabalhos em atividades de coleta, industrialização do lixo e trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto, de modo permanente, poderão ser enquadradas no Código 301 do anexo 4 do Decreto
3048 de 1999, mesmo que exercida em períodos anteriores, desde que exista exposição a micro-organismos e parasitas infectocontagiosos e suas toxinas. Tá certo? Isso é para corrigir uma distorção. Por quê? Porque se você observar, nem o 53, nem o 83 previa a atividade da coleta, da industrialização do lixo, do trabalho em galerias, fossas e tanques, e que nós sabemos que essas pessoas estão realmente muito expostas ao agente nocivo biológico. Então, mesmo em períodos anteriores, antes do surgimento desses decretos, né, em 60, 70, 80, nós vamos poder enquadrar o segurado que exercia essas atividades pelo anexo 4 do decreto 3048 de 99. Isso é para corrigir uma distorção, né? Porque realmente esqueceram dessa classe. Acho que essa classe tinha pouca representatividade na época e não conseguiu ser contemplada, mas isso aí corrige essa distorção. Então, em relação às demonstrações, até 13 de outubro de 96 não se exige LTCAT. A partir de 14 de outubro de 96, o LTCAT é coletivo e individual para todo o período a ser analisado ou a demonstração ambiental. Pode ser aceita também o substituto do LTCAT. O LTCAT ele pode ser contemporâneo ou extemporâneo, ele precisa ser assinado por um engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Você precisa observar se a exposição é habitual e permanente. Em relação à permanência, também eu fiz aquela discussão ali, que a partir de 19 de novembro de 2003 a gente flexibiliza mais um pouquinho esse entendimento da permanência. Outra coisa também em relação aos EPIs. Para o agente biológico, nós sabemos que o EPI, normalmente, ele não garante 100%, né, que a pessoa não vai se expor. Ele usa a luva é um EPI, mas a luva fura, a pessoa pode se furar e pode se expor, pode pegar um HIV, pode pegar uma hepatite B. Então, nós sabemos que o EPI, no caso de biológico, ele não é 100% seguro, ele não é totalmente efetivo. Então, nós sabemos que mesmo a partir de 14 de outubro de 96, mesmo que venha lá dizendo 3 de dezembro de 98, mesmo que venha dizendo que o EPI é eficaz, nós não deixamos de enquadrar por conta disso, né? Porque no caso dos químicos, a partir de 3 de dezembro de 98, se tiver um EPI eficaz ou a gente não for cancerígeno, nós deixaremos de enquadrar por conta da efetividade do EPI. No caso de biológico, não. Tá certo? Então, biológico, EPI eficaz não é motivo para você deixar de enquadrar. Você vai analisar se realmente existe exposição e se esse EPI realmente é 100% eficaz. A gente sabe que na maioria das vezes não é. Em relação ao EPC, né, que é o equipamento de proteção coletiva, que nós começamos a observar se existe a partir de 14 de outubro de 96, se diz que ele é eficaz, nós já temos outra interpretação, né? Porque o EPC eficaz realmente modifica o ambiente de trabalho. Então, essa é a minha apresentação. Obrigada a todos que participaram, que assistiram, que estão aqui conosco nesse momento. Eu vou ver se eu consigo abrir a câmera. Minha câmera não abre, mas a maioria já me conhece. Eu vou sair aqui da apresentação para Henrique poder continuar. Henrique, fale aí como é que eu faço para sair aqui, que eu acho que eu não estou conseguindo sair. Está aqui ficando só uma coisa. Henrique, você quer continuar? Rose, tudo bem? Tudo bem, vai tomando conta agora, porque eu não consigo abrir a câmera, a minha não funciona. Não, eu estava com o microfone desligado. Deixa eu te perguntar, tem um colega aqui que está querendo saber onde que eu posso ver os anexos citados? Todos os anexos estão no manual, né? Além de você achar na lei, se você pesquisar pelos decretos, se você baixar o manual, tem no site da Previdência, você baixa e tem todos os anexos, tem tudo que eu falei aqui está lá no manual. Ótimo. Tem outra pergunta aqui.
o EPC eficaz para biológico descaracteriza? Descaracteriza, né? Porque agora você vai ver, né? Se não é mentira do cara. Você vai ver lá o que é o EPC que ele colocou, né? Mas descaracteriza. Ortopedista tem medo do hospital. Não tem direito. Confirma. Porque não tem exposição habitual ao agente infecto-contagiante. Então, vocês têm que o que eu falei, né, no começo. Olha a profissiografia. O que está escrito lá? Vale o que está escrito. Vamos dizer que esse ortopedista está no hospital e que ele vai para o centro cirúrgico fazer cirurgias. Então, se ele está fazendo cirurgia, ele está exposto a sangue, secreções. Você não concorda? Né? Se ele fica lá no hospital, uma emergência, 24 horas, só chegando trauma, chega paciente com hepatite, chega paciente com HIV, então ele vai estar exposto. Né? Agora, se ele está só no ambulatório, só olhando o exame, pegando patologia crônica, olhando raio-x, ele não está exposto. Então, para saber se está exposto ou não, biológico, olha o que está escrito na profissiografia. Então, tá. A Bia tem uma dúvida aqui. Trabalhadores de abatedouros têm enquadramento em quais decretos? Então, você vê que quando fala de animais infectados, né? Isso é uma discussão que a gente até já fez aqui com o Grupo Salvador. O que acontece com os abatedouros? Se abater ave infectada, vão fechar a JBS. Chegou até uma história que foi Covid do Brasil lá para a China, né? Que chegou Covid lá através da exportação da JBS. Entendeu? Então, quando o animal vai para o abate no frigorífico, ele tem que passar por uma inspeção de qualidade. Não pode abater animal doente. Tá certo? Então, o cara que está lá no abatedouro, ele já pegou o animal sadio. Então, o que a gente entende de animais são animais infectados. Tá certo? Então, os animais infectados estão em todos os anexos. Cada período você vai usar um. Se você estiver analisando antes de 5 de março de 97, você vai lá nos anexos do decreto, tá certo? Antes de 5 de março de 97, você vai no 53, tá lá, animais infectados. Se você for depois de 97, a partir de 6 de março de 97, você vai no anexo 4 do decreto, está lá também, animais infectados. Então, o que é que a gente está vendo muito? Abatedouros que estão batendo animais sadios, que são para o nosso consumo, que já teve que passar pelo controle de qualidade, não foi lá para o abate doente, está entendendo? Se tiver doente, não pode ir para o abate. Então, ele está pegando animais sadios no abatedouro. Ótimo, então tá. Onísis, você está ouvindo, Onísis? Oi, estou ouvindo sim. Você é reconhecido por uma sumidade no nosso grupo. Eu tenho imenso prazer em contar com sua presença, é uma honra. E eu queria que você levantasse uma questão, fizesse uma pergunta para a Rosileide, para a gente enriquecer o nosso debate. Rose, faz um tempo já desde que a gente se falou aí da última vez, né? Rose, quando eu estava começando a mexer efetivamente com aposentadoria especial, o Rose me salvou várias vezes, né? E desde já eu te agradeço. Uma coisa ficou um pouquinho picado aqui, eu perdi parte o computador travou aqui e eu reentrei, mas tem uma coisa que sempre é complicado, né, para a maioria dos colegas de entender, o conceito da indissociabilidade. Certo. Você quer que eu fale ou você quer botar alguma questão? Não, pois O que é o indissociável? Acho que é melhor você falar. Então, o que é o indissociável? É o ortopedista que está atendendo na emergência do hospital geral, que ele vê de tudo, chegou o trauma, ele está lá no atendimento, né, da emergência, chegou um trauma, ele vai para a cirurgia e ele vai operar. Ele vai mexer em sangue, ele vai se expor ao que o cara tiver lá, entendeu? Então, é indissociável. Ele não teve como se sair ali E o risco dele de se contaminar é maior do que o risco da população em geral. Porque se ele está na emergência do hospital geral e ele está atendendo trauma e ele está fazendo a cirurgia, ele está exposto. Você não concorda? Então, isso é um indissociável. Porque antes a permanência, ele teria que estar o tempo todo lá na cirurgia, né? Não poderia estar em 2 locais. Mas o local que ele está, que está vinculado a realizar a cirurgia, isso indissociou o trabalho dele, né? Então, é indissociável isso. Seria um exemplo. Rose, perguntar, o médico que faz ambulatório 3 vezes por semana, atendendo os pacientes de ambulatório, pediatria ou gastro, ele tem direito a especial nesse período, nos dias que ele trabalha?
Bom, o que é que acontece? Vocês sabem que até 28 de abril de 95 poderia o profissional autônomo. Então, esse profissional que faz o ambulatório, até 28 de abril de 95, ele tem direito ao benefício. Quando chega 28 de abril de 95, para você ter direito, você tem que ser empregado, né? A partir de 6 de março de 97, você tem que estar vinculado, você tem que estar empregado ou ser cooperado, que foi até que botaram no Congresso, até achei meio polêmico aquele lá do cooperado. Então, se o cara é cooperado, ele também pode ser enquadrado, né? Ele trabalha numa cooperativa, na Unimed. Aí me perguntaram aqui, alguém botou aqui, e ele pode assinar, ele mesmo assinar para ele? Não pode. Não pode, ele não pode assinar o PPP dele. Ele é um cooperado da Unimed, a Unimed vai fazer o PPP dele, né? O regime de trabalho dele, o regime a que ele está submetido é esse, 3 vezes por semana. Então, 3 vezes por semana, ele vai lá para o consultório, como cooperado da Unimed, atende pessoas com doença. Aí tem que estar escrito, viu? Tudo que eu falo tem que estar escrito, porque se não tiver escrito, não vale. Se botar lá se o médico do trabalho, o engenheiro que fizer o PPP dele, botar que ele atende crianças, doentes, né? Não enquadra. Mas se botar que atende crianças com doenças infecto-contagiosas, sarampo, rubéola, cachumba, né? Que o pediatra atende. E ele faz esse atendimento 3 vezes por semana, e toda vez que ele está nessas 3 vezes por semana, ele tem que atender esse tipo de paciente, aí também entra o indissociável, ele está exposto. E esse é o regime de trabalho ao qual ele está subordinado, então ele está exposto, entendeu? E isso independe se ele trabalha dentro de um ambulatório de uma empresa, por exemplo. O ambulatório de uma empresa é difícil, né? Vamos raciocinar, o médico do trabalho agora, né? Vamos para o médico do trabalho? Se é um ambulatório de empresa, que ele faz pediatria, tem lá, a empresa fez o laudo dele, ele faz pediatria e está atendendo crianças com doenças infecto-contagiosas, você enquadra. Agora, o médico do trabalho, que está no ambulatório da empresa, fazendo aquela parte que é mais burocrática do que de doença mesmo, né? Principalmente doenças infecto-contagiosas, ele não está exposto. Entendeu a diferença? Então, tudo depende do que está escrito na profissiografia. Agora, alguém vai escrever na profissiografia de um médico do trabalho, que ele fica lá, frequentemente atendendo pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, tá difícil, né? A gente sabe que o médico do trabalho, ele fica lá no ambulatório fazendo os exames admissionais, periódicos, não é isso? Um caso ou outro, a chance dele pegar uma doença infecto-contagiosa ou ele precisar manipular um material contaminado vai ser mínima, não é verdade? Então, esse médico do trabalho que está no ambulatório da empresa é difícil para você enquadrar. Agora, se é um pediatra que atende os filhos dos funcionários que vão lá para a empresa, que eu acho difícil, eu trabalhei no Correio e tinha uma pediatra realmente atendendo. Então, se ela está lá atendendo, está atendendo todo tipo de criança com doenças infecto-contagiosas, com febre, ela está exposta, mesmo sendo no ambulatório da empresa. Essa foi a da Clarice. Agora tem uma pergunta aqui da Ellen. Ela quer saber em que situação o biológico pede demonstrações ambientais, ou basta pedir a profissiografia sempre? Olha, é o que eu falei, demonstração ambiental é sempre, né? Agora, o LTCAT, que é o Laudo de Condições Ambientais do Trabalho, ele é exigido a partir de 14 de outubro de 96. Ah, Rose, mas o PPP não vem com o LTCAT. É isso, o PPP não vem com o LTCAT. Mas você vai lá ver quem é o responsável pelos registros ambientais. Se existe um responsável pelos registros ambientais, alguém fez esse LTCAT. Se você está achando que aquela profissiografia está muito mandrake, está muito suspeita, você, enquanto perito, pode solicitar, olha, eu quero ver o LTCAT, tá? O PPP aqui, não entendi essa profissiografia, eu quero ver o LTCAT. Então, você pode exigir. Então, a partir de 14 de outubro de 96, é obrigatório o LTCAT, sempre, para todos, tá certo? Então, você pode exigir, sim. Você não vai ver o LTCAT sempre, porque depois que foi criado o PPP, que é construído com base no LTCAT, você não precisa apresentar o LTCAT junto, basta apresentar o PPP. Mas no PPP tem lá o local. Quem é o responsável pelos registros ambientais? Esse responsável tem que ser médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Está respondida? Acho que ficou dúvida. Uma pergunta aqui da Karina. Gostaria de comentários sobre a metodologia de avaliação. O que devo considerar no PPP? Inspeção em ambiente de trabalho? É válido isso? Inspeção em ambiente de trabalho é válido isso. Se você olhar o manual, porque a gente não pode cobrar mais do que o que está no manual. Se você for no quadrinho do manual, toda a metodologia que ele bota lá é só inspeção no ambiente de trabalho. A partir de 19 de novembro de 2003, foi criada uma regra que, para todos os agentes, seria obrigatório
que fosse apresentado normas de higiene ocupacionais, que é as NHOs. Não existe NHO para biológico. O máximo que a gente pode exigir é a NR15 e NR32. Mas, como vale o que está escrito, no manual, se você for lá no quadrinho, é só inspeção em ambiente do trabalho. Tem uma pergunta aqui da Estela, nossa colega Estela. Em relação aos preenchimentos do PPP, muitas vezes o preenchimento do item 15 é falho, às vezes informa biológicos e não especifica vírus, fungos e bactérias. Ou no método, não informa especificamente a análise do posto de trabalho, ou está em branco, ou com NA, porém é uma profissografia óbvia. Podemos considerar? Eu considero. Isso aí, assim, né? Se você quiser, eu não negaria por isso. Se eu for, assim, muito exigente, eu vou pedir que seja preenchido, né? Se ele bota biológicos, a gente já entende que é vírus, fungos e bactérias. Então, por aí eu deixaria passar. Como a metodologia exigida pelo manual é a inspeção no ambiente de trabalho, se ele botou a inspeção no ambiente de trabalho, eu aceito. E se a profissografia está bem feita, o que mais interessa para a gente é uma profissografia bem feita, né? Se está bem feita, eu aceito. A Lélia está perguntando se a exposição em home care pode ser considerada. Lélia, como sempre, o que vale é a profissografia. Tem que ver essa profissografia, tá certo? Então, não adianta falar, fulano, cicrano, tem que ver a profissografia. No home care, ela é o quê? Uma enfermeira. Enfermeira está previsto no anexo 4. O que é que ela faz enquanto enfermeira? Aí vai ver o que está descrito lá. Se você entender que houver exposição, você pode enquadrar. Assim como o médico, tá certo? Tudo depende do que está escrito. A Rosileide Soxará está perguntando sobre fisioterapeuta hospitalar que trabalha no CTI, enfermarias com paciente infectado. Pode enquadrar? Pode, se está escrito lá que ela trabalha atendendo, né? Pacientes. Pode enquadrar. Para agente biológico é necessário médico do trabalho no PPP? É uma pergunta da Luciane. É necessário? O médico do trabalho no PPP. O médico do trabalho tem que assinar o PPP para agente biológico? Não, ele não assina, né? O médico do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho, ele vai ser citado na parte de responsável pelos registros ambientais. Quem assina o PPP, gente, é sempre um funcionário administrativo do RH. Quem assina é ele. Ele constrói aquele PPP com base do que está descrito no LTCAT. Quem assina o LTCAT é o médico ou o engenheiro, tá certo? Quem assina o PPP é o funcionário da empresa, ou o preposto, ou o dono, a pessoa responsável pela empresa. Ótimo. A Clarice viu um dentista que assinou o próprio PPP, mas ela viu que ele anexou o LTCAT com fotos e tudo, mas quem assinou foi o próprio dentista. Qual é o fundamento legal para não aceitar? Não, espera aí. É o seguinte, o autônomo, ele não vai, o fundamento legal é que o autônomo não tem direito à aposentadoria especial. A exceção é o cooperado. Se ele é cooperado, quem assina o PPP é a cooperativa a que ele está vinculado, tá certo? Então, por isso que ele mesmo não pode assinar o próprio PPP. E quem fez o LTCAT dele? Geralmente tem que ser outra pessoa, porque dentista não pode fazer o LTCAT, tá certo? Então, tá cheio de coisa aí. Então, o fundamento legal é o autônomo não se enquadra. Na lei não prevê o dentista autônomo como direito, nem o dentista, nem o médico, ninguém. Só o cooperado. Então, se ele é cooperado, a cooperativa é que vai emitir o PPP. Tá certo? Tá bom. Tem uma pessoa, um colega está identificado por número, não dá para saber quem é, mas pergunta, faxineira em hospital geral, há enquadramento? E recepcionista de pronto-socorro, hospital geral, em qualquer período? Gente, é tudo o que tiver escrito, tá certo? Você vai ver o que está escrito lá na profissografia dela. Se você entender, geralmente, atualmente, aqui nos hospitais assim que eu frequento, não sei vocês, mas assim, porque o Brasil é imenso, né? A gente não pode falar de todas as realidades. As recepcionistas, em geral, hoje, a maioria das recepções, eles colocam lá uma divisória, né? Um EPC. Se tiver um EPC eficaz, lembre, EPC é eficaz. E até o EPI, se ele botar um EPI, que você entender que para aquela função, que ele não vai estar furando a luva, entendeu? Que aquele EPI foi eficaz, ele não vai ser enquadrado. Você tem que olhar tudo, tá certo? Então, recepcionista de hospital, só se você entender que ela está exposta, você vai ler a profissografia dela.
para estar exposta, eu acho muito difícil, porque tem que lembrar que o qualitativo, o risco tem que ser maior do que a população em geral. Pense nisso, a avaliação é qualitativa. Então, mas se eu estiver no ônibus, um ônibus cheio, a minha chance de pegar, se eu andar de transporte público, é quase o mesmo de quem está ali na recepção do hospital, entendeu? Então, você tem que pensar em termos de risco. Qual é o risco dela? Então, como eu faço? Eu, particularmente, não enquadraria. Agora, cada um pode responder pelo seu, tá certo? A pergunta do Francisco também. Tem uma outra pergunta aqui do Amir. Um médico da Unimed que trabalha com acupuntura, enquadra atualmente, tem contato com sangue frequente, pode estar contaminado. E está escrito lá no PPP, médico cooperado, a cooperativa faz o PPP, um engenheiro médico do trabalho, né? Porque ele é médico acupunturista, então tem que ter um engenheiro médico do trabalho, fazendo o LTCAT, dizendo que ele está exposto, né? Visitou o ambiente dele. Eu acho o risco baixo, né? Na minha opinião, o risco é baixo, porque a agulha do... Não sei se vocês já fizeram acupuntura, mas a agulha da acupuntura, ela não tira sangue, né? Então, eu acho o risco baixíssimo para acupunturista. Assim, eu não sou a dona da verdade, eu estou dando como eu faço. Para mim, a exposição é baixa, o risco é baixo. Eu, particularmente, não enquadraria. A Rosana está perguntando se precisa ter responsável pela monitoração biológica. Eu vou contar a história para vocês da monitorização biológica, que quando a gente conta a história, fica fácil de entender. O que aconteceu? Quando o INSS foi criar o PPP, eles chamaram a CFM, vários órgãos para discutir sobre o PPP. E aí o INSS resolveu botar aquela parte de monitorização biológica, colocou lá o responsável e colocou os exames dos pacientes, né? Tem uma parte lá que é para preencher os exames. Quando o INSS fez isso, o que aconteceu? O Conselho Federal de Medicina e a ANANT se manifestaram contrárias àquela introdução daquele item no PPP. Mas o INSS não deu ouvidos, publicou o PPP com aquele item. Então, a ANANT e o CFM foram para a Justiça e proibiram que fosse preenchida aquela parte. Então, você não precisa exigir, você não precisa por lei, né? Por eles serem ganhados na Justiça, é até proibido, né? Você não deve preencher aquela parte que dá o resultado, porque quem faz o PPP, como eu falei para vocês, é o administrativo da empresa. Então, se você fez os exames, você está expondo a vida, né? A saúde, como é que está a saúde daquele segurado para todo mundo que olhar aquele documento. E não é um documento sigiloso, é um documento aberto que todo mundo vai ver, né? O administrativo do INSS, o administrativo da empresa. Então, não se deve preencher aquela parte. Como não se deve, como é proibido, por causa da força, né, que a ANANT e a CFM teve de derrubar aquele item, a gente também não pode exigir, não deve negar, porque não tem responsável por monitorização biológica. Eles podem colocar, citar o nome do médico, não tem problema se eles colocarem, mas assim, a gente não pode negar nem exigir que aquela parte esteja preenchida. A colega Estela pergunta, os funcionários da funerária e coveiros são enquadráveis? Se você for ver lá nas atividades, não tem agente funerário, né? Tem o cara que trabalha com exumação de corpos, que é diferente. No anexo 4 não tem previsto agente funerário, não. Então, é o cara que trabalha com exumação. Agora, se está lá, agente funerário, e ele faz exumação de corpos, porque é como eu falo para vocês, veja o que está escrito na profissiografia. Diz assim, fulano trabalha na funerária tal, prepara os corpos e também faz exumação de corpos. Se ele fizer exumação de corpos, né, ele vai estar enquadrado. Mas se ele não faz exumação, não. O coveiro não está lá, não. Tá? Como é que é a dor do cadáver? Não enquadra também, não. Se você, é o que eu estou falando, gente. Ó, o anexo 4 ajuda. Aquela lista é exaustiva. Você olhou a profissão, olhou a profissiografia, você vai lá no anexo 4. Você não viu aquela profissão lá, você não vai enquadrar. Não está previsto no anexo aquele enquadramento. No 53.831 de 64, você até pode botar outras coisas nos períodos anteriores, às vezes até abre um pouquinho mais. Mas depois de 6 de março de 97, é o que está ali escrito. A Lélia pergunta novamente, situações de exposição em estações de tratamento de esgoto. Então, tratamento de esgoto está previsto na legislação, né? Esgoto, fossa, tanque, tratamento de lixo, coleta de lixo, tá exposto. Alguém botou aqui anestesista está exposto, sim.
o anestesista intuba. Agora, com essa história do Covid mesmo, eles tiveram muito risco aí com essas intubações. O Mauro está perguntando se médico de consultório que atende como pessoa jurídica pode assinar o próprio PPP se tiver LTCAT emitido por profissional competente? Está parecendo médico de consultório. Que atende como pessoa jurídica. Ele pode assinar o próprio PPP se tiver o LCAT direitinho, emitido por profissional competente? Essa pessoa jurídica... Ele não especificou o prazo. Se for uma pessoa jurídica dele, né? Se ele tem uma pessoa jurídica, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o PPP no nome da empresa, né? Porque se é uma pessoa jurídica, por que ele vai assinar, né? Então, se ele tem uma pessoa jurídica, ele mais outros médicos. Então, ele criou a empresa, clínicas tal. E aí, ele contrata um engenheiro, o engenheiro faz o PPP, faz o LTCAT, e ele entrega para que o administrativo da empresa, que é funcionário, assine, entendeu? É meio estranho a pessoa mesmo assinar para si. Não tem muito falando na legislação, não, mas fica meio esquisito. E se é uma empresa, se ele não é autônomo, ele é uma empresa, né? Ele vai botar o endereço da empresa, né? Porque, veja bem, o LTCAT vai descrever o ambiente. Então, vamos imaginar que ele conseguiu que o engenheiro... Então, o engenheiro vai lá no consultório, onde os médicos atendem sobre aquela empresa, vai fazer um LTCAT dizendo que está o risco da exposição, né? Você vai ler o que está escrito ali. E o ideal é que o funcionário administrativo vai assinar, né? Já que é uma empresa, não tem por que ele assinar para ele mesmo, né? Fica um pouquinho complicado. A Daiane quer saber sobre anestesista que tem contato com aerossóis na intubação. Tem direito? É isso que eu falei, anestesista tem. Gente, a grande coisa dali, assim, que a maioria das pessoas vão enquadrar, é essa coisa do material contaminado, né? A gente está mexendo com sangue, com secreções, então, isso que é o que dá. E se você for ver, o potencial de um anestesista se infectar em relação à população geral é maior. Então, o que a gente tem que pensar é o risco potencial. Alguém botou assim, mas o Covid, todo mundo que estiver no hospital está com risco. O Covid, quem sai na rua está com risco, mas nem todo mundo vai se enquadrar que sai na rua. O Covid, o motorista de ônibus, a cobradora, eles estão no risco também. Mas você tem que pensar um risco acima da população em geral. Alguém botou aqui, mas o Covid, todo mundo que estiver dentro do hospital vai estar no risco. E quem estiver fora do hospital também está no risco, né? Quem estiver na rua, quem estiver no ônibus. Então, o que você tem que pensar no risco é um risco acima da população normal, a população que não está fazendo aquele procedimento. Então, pensa o anestesista, ele vai entubar, ele está exposto à secreção, ele mexe com material contaminado, ele pega veia, ele pode se furar. Então, existe exposição acima da população em geral para o anestesista. A Clarice fez até um comentário sobre isso, falando que o Covid mostrou bem o quão vulnerável estamos todos nós que trabalhamos em hospitais aos riscos biológicos. Pede para a Carol, Rafa, vir aqui. É isso, foi esse comentário dela que eu falei, mas não foi só em hospital. Em relação ao Covid, a gente saiu na rua, né? Qualquer lugar que a gente for, o motorista de ônibus, está todo mundo exposto, porque é um vírus que é muito fácil de pegar. Então, o que a gente tem que ver em relação ao Covid é qual o risco que esse profissional tem em relação à população em geral. E todos os riscos em gerais, né? Há uma pessoa com HIV, chega num consultório. Qual o risco que o recepcionista tem? Qual o risco do médico que vai fazer a cirurgia tem? Qual o risco do médico clínico? Entendeu? Então, o risco do médico que vai fazer uma cirurgia de um portador de HIV é maior do que o risco, e do anestesista também, né? O anestesista vai entubar é maior, muito maior do que o do recepcionista. A câmera não está funcionando, você sabe mexer? É o Zoom. Ô, Rose, tem outra pergunta aqui identificada por iPhone, não tem o nome, perguntando sobre o direito do auxiliar de saúde bucal. Pode ser enquadrado? Vocês viram, eu até botei, relembrando, o auxiliar, o técnico, o auxiliar de enfermagem, ele pode ser enquadrado naquela categoria ali, desde que ele esteja exposto. Pode sim, entendeu? Se tiver descrito, vocês têm que olhar o que está descrito no PPP. A profissiografia é o que vale. Se está dizendo lá que ele ajuda o dentista, que ele está lá limpando o dente, que ele está lavando o material contaminado que o dentista usou, ele está exposto. E outra pergunta identificada por iPhone, perguntando sobre agente comunitário de saúde, tem direito? Eu acho que não, né? O agente comunitário de saúde, ele está indo na comunidade, ele não faz procedimentos, né? Verdade? Ele não faz procedimentos, ele não manipula material contaminado e ele não vê exclusivamente pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas.
Tem mais uma última pergunta aqui da Ricarla. E funcionária de creche, professora de crianças que vivem com exposição a doenças delas, doenças Gente, delas. lembre que é apenas estabelecimento de saúde e lembre-se que professor não está previsto no anexo. Ótimo. Ô, Rafa, vem cá que minha câmera não funcionou. Ok, pessoal. As perguntas estou pedindo aqui ajuda universitária para pelo menos dar tchau para vocês na câmera. Tá bom. O pessoal já está começando a agradecer. Eu também agradeço a você. Já temos 1 hora de apresentação. Foi exatamente aquilo que a gente estava prevendo. Acho que esse modelo pode continuar se repetindo com ajustes de imagem, de pilotar o Zoom, uma coisa que nem todo mundo tem muita intimidade ainda. Mas eu acho que, na forma geral, o encontro foi bastante proveitoso. Nós temos o limite de 100 participantes, que é o que o Zoom aqui me permite colocar, e ficamos o tempo todo com 100. Agora temos 98. Mesmo ao final da apresentação, ainda temos 98. Eu acho que foi muito proveitoso, o pessoal gostou, e a gente já pode começar a pensar, marcar numa próxima apresentação. Não tenho certeza ainda se será na semana que vem, ou atender a sugestão de colegas, fazer de 15 em 15 dias. Vocês até podem fazer comentários nos grupos de WhatsApp, o que vocês acham melhor. E vamos fazer também ver se vale a pena a gente escolher, pela maioria, o tema da próxima apresentação. Se vai ser benzeno, se vai ser agentes fumo, o que vocês quiserem, o que achar mais importante, os mais complicados. Ruído, que é o mais comum, se alguém ainda tiver muita dúvida, a gente pode falar sobre ruído também. Pessoal, foi um prazer enorme contar com todos vocês, isso aqui foi muito mais do que eu imaginava, e eu acho que é um caminho aberto para a gente poder continuar desenvolvendo a nossa relação, o nosso aprendizado e o nosso aperfeiçoamento. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Um abraço. Bom, Henrique, deixa eu agradecer a você, né? Pela sua iniciativa, por estar organizando isso, tá certo? Você foi demais, foi muito bom. Uma coisa simples. Mas a iniciativa, porque você uniu o Brasil nisso. Acho que essa aula muita gente quis assistir, acho que tinha limite, acho que nem todo mundo conseguiu. O pessoal aqui de Salvador, da região, aqui também ficou muito interessado, todo mundo querendo assistir. E assim, a iniciativa é sua, eu tenho que te parabenizar, né? Agradecer pelo convite, dizer que foi muito bom participar e quero continuar assistindo agora a aula dos colegas, tá certo? Foi uma honra ter você como primeira apresentadora na estreia da nossa série. Um beijo grande para você, Rose. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite.